Salve rapaziada, Bob aqui, trazendo pra vocês mais um fucking vídeo. Dessa vez vai ser reação análise aí de um PlayStation. Salve Polícia Espinho! Vocês já sabem. Ai, Ulisses Espinho! Vambora família, vambora. Faz o M aí ó, de Monster. Marçal é meu peru, caralho. Vai tomar no cu, Pablo Marçal, seu agiota, estelionatário. Dá um gole, o primeiro gole é sempre o melhor, que é aquele que você sente a taurina penetrando na sua artéria aorta e você acha que você vai ter mais alguns segundos de vida só. Ai, que coisa maravilhosa. Isso aqui é uma droga. Vambora. Rimas que saíram da alma. 3, 2, 1. Fala família, tá começando aqui mais um vídeo no canal. Hoje eu trouxe um vídeo aí um pouco emotivo. São rimas aí que tocaram a alma. É quando o MC aí manda aquele verso que sai, pô, realmente do coração. A gente dá pra ver que o cara tá passando por alguma situação ou superou algo. E aí ele desabafa na batalha. É uma parada bem sentimental mesmo. Mas é isso, rapaziada. Deixa aquele like no vídeo se curtir. Deixa um comentário também, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilha também com alguns amigos aí. É isso, tamo junto e fique com as rimas aí. Então você se esqueça que mudar o pensamento é meu lema. E ter Lucifer, essa é a nova série. Eu não sou a mula, eu sou um mulo, só que hoje eu tô sem pena. Eu queria entender sobre demônios e os anjos estavam entendendo sobre o que é punchline. Anjos e demônios fazem rima no ouvido. Ensinei Deus o diabo a fazer esse freestyle. Fui pro céu e pro inferno em 2 segundos quando eu entendi o que é comida. Fui pro inferno para o céu em 2 segundos quando eu entendi que eu que lidero a minha vida. Quando o meu pai disse vou sair de casa, voltar noutra semana, até agora não voltou. Quando a minha coroa disse que iria me amar, até agora ela não entregou esse amor. Quando meu pai disse que no show iria brotar, e ele nem sabe que hoje eu sou cantor. Então você, se quiser me entregar fé, entregue a de Deus, que a do diabo não funcionou. Nossa, fortíssimo. Absurdo. É isso, parabéns mãe, eu acho que eu já te dei o necessário. Eu já tô sendo valorizada, realmente agora eu sou potente. Eu botei comida na minha mesa, mas não botei ideia na minha mente. Comida na mesa, ideia na mente, o bagulho é louco. Eu fiz isso na minha mesa, na minha mente e na mente dos outros. Ô mãe, eu falei que isso não é perca de tempo. A vizinha falou que era porra nenhuma pra essa multidão, hoje eu virei um exemplo. Boa também. Muito sobre negativo e positivo, né? Ô mãe, você lembra de tudo isso, por isso que eu tenho RAP. Meu pai falou que eu era uma maldição, mas mãe, sou exemplo pra você. Exemplo pra ela, a rua é assim, não dá boi. Eu garanto pra minha mãe que eu sou o homem da casa que o meu pai nunca foi. Eu não precisei dele pra me ensinar, porque a rima é mais monstra, já que ele falhou nas responsas dele. Deixa que esse preto faz jus à resposta. É que comigo foi um pouco diferente. O meu freestyle é raiz. Você é o homem da casa que ele nunca foi. Eu sou a mona que ele nunca quis. Foda. Para a juventude enquanto salvo a nação. Vou parar de guerra e quando eu salvo a nação. Coisa que acontece nedrão, no meio dos ladrão, fazendo verso e refrão. Um tava com uma pistola, outro segura o oitão. Desarmei os 2 deles, um livre educação. Bem construído, hein? Coisas que aparecem na minha vida, coisas que eu vejo. Essa hypou na época, eu lembro. Coisa tia preta também é racista. Estrutural na cidade, o povo mata a gente. Eu disse para a tia em um busão que falava comigo dos cristãos. Como é que a senhora pega a palavra de Deus e acha que eu sou ladrão? Não, lá falou comigo é que a palavra me ensinaram tudo desse jeito. Tipo minha mãe preta, empregada aí, não gosta de rap desse mesmo jeito. Só um livro em questão, a realidade é tão dura. É que a vida passa emoção, eu não vou te atacar, só vou te mostrar a cultura. Foda. Isso daí ficou muito viralizado na época. Você tá morto, mas tem vários irmãos nossos com várias balas no corpo. Balas no caixão, é história feita ao vivo. Podem me enterrar morto, mas eu faço história viva. Eu também tô fazendo um
Nem fala de caixão, meu parceiro, que eu sinto a revolta. E tudo que eu queria era não ter olhado para o caixão, fazer um jutsu pra ter minha mãe de volta. Isso é forte. Máximo respeito pela sua rainha. Graças a Deus eu agradeço e valorizo, tenho a minha. A minha tá viva, eu faço história por ela. Enquanto ela respirar, eu vou dar uma casa na favela. Eu fico feliz, só que com certeza disso eu sei. Esse sonho dessa casa, mano, eu já concretizei. A minha mãe foi embora, e isso é verdade. Mas ela foi com uma casa, é motivo de felicidade. Forte. Muito forte. Jorge, vive! Jorge, vive! Vive! Cara, rimar emocionado é foda. Com a morte da minha mãe e ao mesmo tempo lidar com depressão, eu lembro sobre várias fitas. E até que no dia do enterro dela eu briguei com meu irmão. O peso mais pesado da minha vida foi o fardo de ter que segurar a alça do teu caixão. E eu ainda tive que ir pra uma seletiva fazer verso de improvisação durante todo um regional. Eu classificado pra final e sentia que a minha vida, o coração e a batida encaixados no instrumental. Ao ver a sua linha da vida zerar, disseram seu homem H.aço. E depois de lidar com tudo isso, porra, fazer rima é a parte mais Forte demais, mano. Legal, já a criança perde o sonho, ela nem pode se expressar. Legal, eu tô sem uma arma na mão, mas o polícia vem pra tirar. Tá de brincadeira, eu vou chegando e hoje eu pico a rasteira. Mano, vamos pular uma corda, hoje é de depressão que as crianças se ficam. Presta atenção, parceiro. Esse é o estilo verdadeiro. Me desculpa se eu não sou 100% positivo. Filha, se eu não rimar bem, prometo voltar vivo. Do que eu quero. É isso que eu tenho pra falar, Você vê que a coisa tá séria quando o cara que faz piada rima sério. É mais ou menos assim, ó. 4 segundos se passaram e ninguém viu. E alguém que matou o vídeo pra puta que eu pariu. Você não entendeu? Porque pra mim proposta não tava no neguinho no branco. Foi meu irmão que tomou um tiro nas costas. Aê! Você não tava lá, você quer me apontar? Aqui você é fake. Tem cara que toma tiro por coisa desnecessária. O meu irmão também só tava andando de skate. Aê! Suco, né? Não foi por nada, ramelão. Só porque tirou a vida e foi pro caixão. Mas olha só que eu não tô de terno. Não tinha proximidade, mas eu falo suco, você será eterno. Aê! Eu lembro na época e eu chego no caminho, sabe que rimando eu não sou confundido. Daqui da Matrix cê sai banido, é tipo Jonga. Policiais safados assassinam meus amigos. Eu lembro desse mano. Suco. Infelizmente meu pai não entendeu, mas pai eu te desculpei. O seu filhinho cresceu, você não me ensinou a crescer no microfone. Então tente comigo como é que é ser homem. Seu pai te ensinou a atirar com 8-1, meu pai me conheceu apenas com 7. Hoje em dia eu só posso falar com ele através da minha internet. Ele disse pra mim como tá alimentado, tô boa, só come biscoito. Quem aprendeu a atirar com 8 anos nunca vai chegar nos 38. Meu pai não tava, mas minha mãe me deu biscoito. Falaram que eu não ia chegar no 38. Mas pai, aprendi que o rap me sustenta. Me deram 38 e eu virei 90. Depois do funeral, até quem te odeia vai ver sua mãe e falar que te amava. Não! Não é questão de falar que a mãe me amava. Tá ligado como que eu te bato? Cala a boca, sustenta suas palavras. Hoje você já vai se perder. Fala de mãe e eu tô na linha, porque eu vou querer salvar a vida de uma mulher que tentou tirar a minha. Forte. Tentou tirar a sua, só que cê não percebeu. Sabe o motivo por que ela não conseguiu? O único que dá vida e tira é Deus. Então agora, irmão, você sabe que cê tá na trilha. Foda-se sua mãe que já tentou te matar. É só você olhar pra plateia que cê encontra uma família. Sério.
plateia você não vai encontrar sua família, porque eles vão te amar quando tá na melhor fase, mas eles vão te jogar de cima desse penhasco quando eles veem que num verso você nem encaixou na base. Aí moleque, você sabe que a rua tá com você, por isso que você é meu aliado. Ele não precisa da mão, tem um irmão, e o seu irmão tá rimando do seu lado. E o seu tá também, o seu tá do seu lado. O seu te convidou pra ser dupla, pra fazer o improvisado. Sua mãe teve um erro, por isso que eu tô no beat. Só que Deus, ele não é injusto, você é a prova que milagres existem. Cara, foda, mano. Que vídeo bom, mano. É de fato não só apenas rimas que saíram na alma, mano, mas que fazem a gente sentir aquela emoção, mano. Eu tô realmente aqui levemente emocionado, mano, por tudo que eu escutei aí, mano. Tem umas que me pegaram mais que outras. Cara, muito forte, mano. Os dois que me pegou mais foi o cara lá entrando já com cara de choro, tá ligado? Já entrando emocionado pra rimar. E o do Moita, velho. Puta que pariu, mano. Que nem eu falei no meio do vídeo. Quando você vê o cara que faz piada, o engraçado, o palhaço, chorando, mano, rimando sério, falando sério, é porque aí fudeu, mano. Que a coisa tá feia, mano. Né? A famosa lágrima do palhaço, mano. As pessoas que fazem a piada, que fazem a diversão e por dentro muitas vezes estão quebradas. E essas pessoas conseguem sustentar esse fardo por muito tempo. Então sempre que você vê alguém, muitas vezes, o cara é muito alegre, ele anima todo mundo, é o cara mais divertido. Não é uma regra, óbvio. Mas pode ser que por dentro ele esteja extremamente mal, velho. E ele não transparece isso. Só que quando ele transparece, mano, acontece isso que a gente viu, por exemplo, no caso do Moita aí, mano. Muito forte, mano. É foda, mano. Foda. Esse é um bagulho que, tipo assim, é o lance de você não transparecer muitas vezes por N motivos, né? Mas tem o motivo às vezes da empatia. Como assim? Tem gente que não deixa mostrar o que tá acontecendo. A raiva, a tristeza, o ódio, a solidão, a depressão. Tem gente que guarda pra si tudo isso, que não quer prejudicar os outros, que não quer fazer os outros ficarem preocupados, não quer atrapalhar os outros, não quer deixar os outros na noia, tá ligado? A pessoa guarda pra ela. Isso pra mim é um ato tão nobre quanto sacrifício, tá ligado? Eu sempre falo, mano, o ato mais nobre que um ser humano pode ter é o do sacrifício. Não existe nada mais nobre do que isso, tá ligado? E quando você sofre sozinho, de certo ponto você tá sacrificando muita coisa. Você tá sacrificando muitas vezes o seu bem-estar em prol do... Tipo assim, você não quer que os outros sofram, tá ligado? Você guarda pra você as coisas, mano. Quem faz muito isso são as mães, né, mano? Que às vezes quer dar uma coisa pro filho, as mães, os pais, enfim. Querem dar uma coisa pro filho e o filho... E não tem como dar essa coisa pro filho. Falta, né? E aí você pode ter certeza, a mãe ela não vai transparecer isso pro filho. Ela não vai chorar na frente do filho. Ela não vai deixar o filho em nenhum momento achando que isso é culpa dele, tá ligado? Em nenhum momento. Mas entre quatro paredes é outros 500, tá ligado? Então, o ato de guardar as coisas pra si mesmo, assim, é muito perigoso ao mesmo tempo, né? Muitas vezes pessoas que guardam muitas coisas só pra si acabam indo pra aquele lado que eu não quero falar, né? Aquela palavra com S, enfim, acho que não é o caso de falar nesse vídeo aqui agora. Pessoas que entram em depressão e coisa do tipo. Mas quando não vai pra esse lado, eu acho que é um lado muito nobre, tá ligado? Porque quando vai pra aquele lado a gente não tem que romantizar ou falar que é bonito, não é, mano? A pessoa realmente precisa de ajuda, tá ligado? Quando não vai pra esse lado, quando vai pro lado que tá ainda, entre aspas, mais no controlado, no de querer poupar o próximo, cara, é uma atitude muito nobre, mano. E às vezes a gente não aguenta, mano. Vocês viram aí, o Moita não aguentou, mano. Eu já tive algumas situações em batalha, pouquíssimas que eu também não aguentei, mas poucas pessoas presenciaram. Todo mundo já deve ter tido alguma situação, é porque MC é um bagulho muito doido, mano. A gente tenta não transparecer as paradas muitas vezes, tá ligado? Eu já vi situações aqui, tipo assim como essas, já vi outras onde o MC tinha perdido um amigo dele, tá ligado?
E ele chegou não vou falar quem é, obviamente, né? Ele chegou na batalha totalmente quieto. Era um cara totalmente alegre. Totalmente quieto, não tava falando com quase ninguém. Pôs o nome, rimou. E tava rimando como nunca, mano. Absurdo, mano. Amassou todo mundo. Ganhou o bagulho. E no freestyle do campeão ele falou, ó, meu parceiro morreu hoje, mano. Vou botar essa folhinha aqui no caixão dele. Tá ligado? Aí a gente entendeu. Ele guardou aquilo pra ele durante a edição inteira. E só no final ele conseguiu se abrir. Então assim, não é fácil, cara. Um Moita ali, eu acho que tinha sido bem na época. Eu acho que vários BO que ele tava passando. Até com a própria filha, eu acho. Família ali. Não tava numa época simples pro Moita também. Pelo que eu me lembro, né? E desse outro parceiro aí, pelo que eu entendi, acho que morreu a mãe dele, o pai dele, né? Morreu um familiar, algo assim. Cara, não é fácil. Você rimar emotivo assim é complicado, mano. Eu ainda não tive essa experiência e, enfim, não tô dizendo que eu quero ter ou algo do tipo, mas eu não tive a experiência de rimar com um familiar meu tendo morrido recentemente, tá ligado? A boa parte dos meus familiares morreu quando eu era bem pequeno, mano. Quando você é mais novo, você é mais frio, de certo ponto. A gente acha que é o contrário, né? A gente acha que quando a gente é mais velho, a gente é mais frio. Não. A gente é muito mais frio quando a gente é mais novo. Tá ligado? Muito mais. Não à toa, vocês vão entender o que eu tô falando aqui por uma frase, mano. Existem pessoas que choram mais, pessoas que choram menos. Só que vê quantos anos você tem hoje e faz esse reflexo em relação a filmes. Filme, série, desenho, anime, o que for. Quando você era mais novo, era muito difícil você chorar, se emocionar com alguma coisa. Vocês vão lembrar disso. Ah, eu chorava. Então hoje você chora muito mais, pode ter certeza. Eu falo isso porque, por mim mesmo, mano. Tem filmes que eu vejo hoje que eu fico extremamente emocionado, mano. E você dá aquela chorada, né? Não tem jeito. Só que quando eu era novo, eu não conseguia chorar com aqueles filmes. E eu via outras pessoas chorando e eu ficava, nossa, como é que eles estão chorando? Porque a vida, ela te lapida e ela te ensina coisas que aí você começa a entender a emoção. Então quando você é mais novo, você se emociona menos. Você talvez seja mais escandaloso e tenha mais emoção no sentido de, tipo assim, ficar mais bravo mais rápido, ficar feliz mais rápido, ficar triste mais rápido. Mas de entender a profundidade de uma coisa e se emocionar é com o tempo. Quanto mais velho você fica, mais você se emociona com algo e depois isso para em uma certa idade. E aí você vai ficando mais velho ainda, que é quando você vai chegando ali na terceira idade, nada mais meio que te abala, né? Tipo, você até pode se emocionar, mas é mais difícil você se abalar porque você já viveu muito tempo. Então pra acontecer alguma coisa pra te abalar tem que ser muito forte, né? E eu falo isso porque eu nunca tive a experiência de rimar com uma pessoa da minha família que tenha acabado de morrer, assim, sabe? Um parente ou alguém primeiro grau, enfim, da família assim mais próxima. Eu nunca tive essa experiência, espero não ter, né? Porque não deve ser fácil. E nessa situação que o cara relatou ainda, ele tava numa seletiva, mano. Tá ligado? Óbvio, amigos, pessoas próximas assim, já aconteceu, mano. Eu já perdi uma amiga da época da escola, tá ligado? Ela morreu ali durante a pandemia, tá ligado? Então, claro, naquela época eu não tava saindo pra rimar, eu não pude nem ir no enterro dela, porque, enfim, pandemia, né? E eu preferi não me arriscar, foi muito ruim pra mim fazer isso, tá ligado? Foi muito triste pra mim não ter ido no enterro dela, mano. Era uma grande amiga, que fazia uns anos que eu não via, mas, porra. E eu até refleti com meus parceiros na época, eu falei, porra, daqui a, sei lá, 30 anos, 20 anos, a maior parte de nós vai ter uma família construída já, vai estar todo mundo mais velho. E aí se a gente se encontrar um dia num bar, todo mundo, a gente vai olhar pra trás e vai falar, caralho, lembra da gente na escola? E no caso dessa parceira, não vai dar pra gente ter essa experiência com ela. Pois a última memória que a gente tem são de alguns anos depois da escola, né? Eu terminei a escola no fim de 2017, pandemia 2020, pô, 3 anos depois. A gente não sabe como é ter essa pessoa com a gente na fase adulta. Adulta mesmo, tá ligado? Então é muito pesado, cara. É muito pesado. Quando o Mineiro tirou a própria vida, eu lembro que, cara, eu fiquei destruído, mano.
Eu nem era assim próximo dele, já tive algumas resenhas com ele, assim, já troquei muita ideia com ele, mas eu não era aquele parceiro dele que tá todos os dias com ele. Mas eu via ele pelo menos 2 vezes por semana em batalha, mano. Foi um baque, mano, quando ele tirou a própria vida, então assim... Morte, cara, é um bagulho cabuloso, mano. É um bagulho cabuloso, mano. Mas ao mesmo tempo, se a gente para pra refletir, mano, o que é a morte... Cara, não é nada, mano. Não é nada, mano. A gente se apega muito à morte humana, mano. Mas, por exemplo, uma mosca, eu tava vendo isso esses dias, foi que eu brisei muito nisso, né? Quanto tempo vive uma mosca? 28 dias. Você vai falar assim, pô, mas tá comparando uma mosca com o ser humano? Tô, no sentido de vida e morte, não no sentido da emoção. Mas uma mosca não vive um mês, mano. O que é um mês pra gente? Já parou pra pensar nisso? Aí a gente pode ir mais a fundo, mano. O que é uma vida perante a história? Quantas pessoas já morreram, né? Aí a gente pode vir aqui, ó, no ChatGPT e escrever quantas pessoas já passaram pelo planeta Terra. Ele vai te dar uma conta mais ou menos, porque não tem como ter estimativa. Estima-se que cerca de 117 bilhões de pessoas. 117 bilhões. Aí você coloca aqui. Quantas pessoas existem hoje? 8,1 bilhões. Vamos colocar arredondado? Vocês têm noção que 110 bilhões de pessoas não existem mais e passaram pelo planeta? E atualmente somos em 8 bilhões no planeta. Daqui a 100 anos, esses 8 bilhões de pessoas não vão existir. Nem eu, nem nenhum de vocês que está vendo esse vídeo. Nenhum de nós vai estar aqui. Nenhum dos MCs que a gente viu aqui. Ninguém que está no planeta Terra hoje, daqui a 100 anos, vai existir. Serão outros 8 bilhões. Isso se ainda tiver planeta, tiver ser humano. A gente nunca sabe o que pode acontecer, mas... Vocês pararam pra pensar o quanto isso é louco? E aí a gente chega na profundidade, né? Do porquê que a morte, ela, ao mesmo tempo que ela representa muito, ela não representa nada, mano. Daqui a muito tempo, todos nós vamos cair no esquecimento. Talvez um ou outro vão ser lembrados por mais tempo, por terem feito algo em nível global. E aí é o que isso quer entrar pra história, né? Mas a grande parte de nós vai cair no esquecimento. Porque quando você tiver um filho, você ainda tá vivo. Aí se você tiver um neto e você morrer em algum momento, pô, seu neto, seus filhos vão lembrar, o vovô, não sei o que, nananã. Aí quando o seu neto tiver um filho, talvez ainda falem, o meu bisavô. Só que depois disso, já ninguém mais vai lembrar de você, mano. Não vai existir mais o seu nome. Ninguém mais vai falar da sua pessoa. Depois do seu bisneto. É muito raro. É um ou outro que consegue ter isso hoje, né? São poucas as pessoas que têm esse privilégio. E beleza, vamos forçar um pouco mais. Depois disso, aí já não tem mais resquício nenhum seu na humanidade. E ainda assim, você viveu seus 80, seus 70, 50, 100 anos. E quando você viu pessoas à sua volta morrendo, você se emocionou. Você percebe como é louco isso, mano? Se a gente for embora aqui, a gente fica aqui horas, mano. E não é pra você entrar numa crise existencial, é pelo contrário, é pra você valorizar, pra você ficar feliz pelo que você tem hoje, mano. Tá ligado? A morte, ela é muito cruel, mas ao mesmo tempo ela nada mais é do que algo básico. Ela faz parte de uma coisa tão pequena, mano. Tem uma frase da música do Rapadura, quer ver, mano? Deixa eu pegar aqui, mano. É da Cypher Expurgo, mano. Deixa eu pegar aqui. Cypher Expurgo. Rapadura é uma frase que ela até já é relativamente conhecida, mano. Deixa eu ver se eu acho a letra aqui, mano. Tá lá embaixo a parte do Rapadura. Aqui, ó. Essa estrofe aqui do Rapadura.
Tua rima vem da cidade em construção, não tem estudo nem arte, minha rima faz parte das obras da criação. Seria muita prepotência dizer que eu represento o Nordeste, a causa é bem maior que o CEP e que o rap. Sou apenas adubo dos corpos celestes que a terra aqui veste. Essa frase. Sou apenas adubo dos corpos celestes que a terra aqui veste. Basicamente somos poeira espacial, mano. A gente não é nada, mano. A gente é menos que um grão, mano. Tá ligado? É muito louco isso, mano. Por isso que quando eu vejo um vídeo como... Aí agora vamos voltar pro vídeo. Você fala, caralho, você tá falando uma parte de coisa, mas e o vídeo? Tem tudo a ver, vocês vão entender. Por isso que quando a gente fala tudo isso que eu tô falando aqui até agora, a gente entra nesse vídeo, não tem como não se emocionar com essas rimas. Porque algumas falam sobre vida e morte, mas principalmente sobre o mais importante, que são as relações humanas, mano. Pois a morte dos outros só é dolorosa a partir das relações que a gente tem. Porque, você quer ver um exercício que torna isso que eu tô falando verdade? Quando chega alguém que você conhece e fala, nossa, tô mal, mano. Um fulano de não sei o que morreu, mano. Você fala, putz, mano, meus pêsames aí. Mas muda alguma coisa no seu dia? Quando é alguém que você não tem um vínculo nenhum? Não, mano. Não muda absolutamente nada. Você fica até meio triste ali naqueles poucos segundos, dá um sentimento pra pessoa e sua vida segue. Agora, quando é alguém que você conhece que morre, você fica destruído, mano. Portanto, a morte, ela não é o problema. É a relação humana condicionada a ela. Já que todos os dias morrem milhares de pessoas e a gente simplesmente caga. E quando é um dos nossos, a gente fica destruído. E não tem nada de errado nisso. Até porque se a gente ficasse emocionado com todo mundo que parte, ia ser muito difícil viver, né? Então por isso que eu me emociono vendo esse vídeo aqui, cara. Porque as rimas que falam sobre morte, a gente entende a emoção condicionada às relações humanas a partir disso. E as rimas que não falam sobre morte, que falam de porque meu pai não me aceitou, porque eu não peguei na arma, porque não sei o quê, porque a cultura é o que me salvou. Todas essas rimas, elas estão condicionadas também à vida e à morte. Que tudo que a gente está falando são relações humanas daquilo que a gente está vivendo e do que a gente construiu com a gente. E que a gente quer ter isso enquanto a gente está vivo. Nada disso aqui teria peso nenhum se fôssemos imortais. Porque o sofrimento acaba uma hora. E aí novos problemas surgem. Você entendeu? Então tudo que tem de sofrimento, ele só é condicionado porque a gente tem uma vida e a gente quer viver ela, mano. É basicamente isso, mano. Então um vídeo desse aqui é realmente muito emocionante, mano. Parabéns pro Rimas Compilation, velho. Os últimos vídeos eles têm acertado muito, mano. Esse aqui, o dos flows. Porra, mano, tá bem legal, mano. Rimas Compilation pegou agora o rumo certo, velho. Pegou o rumo certo, mano. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Bom demais, mano. Bom demais. Que dizer, né, mano? Que dizer sobre isso, né, mano? Não é simples, cara. E se você não se emocionou com nenhum desses cortes, não se sinta mal, tá ligado? Que eu já me coloquei muito nessa posição de ver pessoas emocionadas com uma coisa e eu assim, ó, zero emocionado. Não se sinta mal. É a mesma relação de quando você vê alguém morrendo e alguém que você não tem vínculo. Você não vai ficar emocionado. Mas quando é alguém que você conhece, você fica. Portanto, se você não se emocionou com determinados assuntos, é porque são assuntos que não estão dentro das suas relações humanas. Então não tem por que você se culpar, tá ligado? Eu falo isso porque muita gente se culpa, tá ligado? Pô, Boeb, vi um filme lá que era extremamente triste, todo mundo chorou, só eu não chorei, tá ligado? Não se culpe, mano, não se culpe, tá ligado? É complicado, mano. As relações humanas são uma das coisas mais complexas de entender, velho. Enfim, não é fácil também fazer o que esses MCs fazem, então meu total respeito a todos eles. Porque se mostrar vulnerável não é fácil. É uma das outras atitudes mais nobres que um ser humano pode ter. Vulnerabilidade, mano. Abrir os braços e falar aqui, ó. É isso. Quando você guarda as coisas pra você, óbvio, que nem eu falei, tem o lance de querer proteger, poupar.
É uma coisa empática, né? De não querer fazer chegar as coisas pros outros. Existe isso. Mas tem gente também que guarda as coisas pra si porque não quer se mostrar vulnerável. Não quer abrir seus pontos fracos. Que tem medo de se machucar mais. E eu respeito isso também. Mas a partir do momento que você entender que guardar as coisas pra você, no sentido de se proteger, é um erro, você vai ter uma vida melhor. Como eu falei, é diferente, são coisas diferentes. Você guardar pra você pra não ser vulnerável e você guardar pra você pra poupar outros. São duas coisas diferentes, saca? O guardar por si mesmo pra se proteger é uma ilusão, mano. A curto prazo você se protege, mano. Mas quando você estiver sozinho no quarto, mano, quando você estiver refletindo sobre a sua vida, quando você estiver ali naquele momento que você não tá com ninguém naquela situação, quando você tá sozinho, mano, só você mesmo, mano, no seu quarto, tomando banho, às vezes almoçando, sei lá, mano, quando você estiver refletindo sozinho, você vai ver que não tem pra onde fugir, mano. Tem que encarar a realidade, mano. Você tem que se abrir com outras pessoas, você tem que se abrir para as possibilidades, tá ligado? Não adianta guardar o sofrimento pra você, mano. A curto prazo, ele vai ser ótimo. Mas a longo prazo, ele vai ser muito mais danoso, mano. Então, quanto antes você conseguir abrir isso, melhor. Por isso que é importante as pessoas fazerem... irem em terapia, psicólogo, psiquiatra, buscar ajuda, mano. Não tô falando pra você sair se abrindo com qualquer um, não, mano. Não é qualquer um que vai te ajudar. Às vezes vai até piorar. Então, é importante, mano. Às vezes você buscar um psicólogo, alguma coisa. Que às vezes a gente tem a ideia de querer lidar com tudo sozinho. E eu mesmo sou muito assim. É um erro, mano. Isso é um erro, mano. De uns tempos pra cá eu venho me abrindo muito mais. Então, eu acho que é importante, a gente tem que fazer isso, mano. As pessoas que têm mais paz interior, que têm a vida melhor, são aquelas que não guardam nada, mano. Tá ligado? Aquelas que têm que guardar porque carregam fardos, é muito triste, mano. Muitas vezes elas têm que abrir mão do bem-estar individual delas em prol de outros, né? Que é que nem eu dei o exemplo de uma mãe que às vezes tá tendo uma vida difícil ali, né? E ela poupa os filhos do sofrimento guardando tudo pra si. Aí é um ato muito nobre. Mas são situações diferentes, né? Enfim. Vídeo muito bom, cara. Parabéns a todos os MCs aí pelos desabafos. Que não é fácil se colocar numa posição de vulnerabilidade. Falar da sua vida pessoal pra um monte de gente. E pra quem tá vendo isso e pensando, os caras fez isso pra arrancar grito. Cara, não, mano. Nesse vídeo aqui eu não acho que ninguém tenha feito isso. Existem sim pessoas que pegam situações delicadas de forma oportunista pra ganhar a batalha, mas não é o caso aqui, mano. Posso falar pra vocês que eu consigo identificar isso. Eu sendo MC e todo mundo que é MC, e muitos que não são MCs também, entendem isso que eu tô dizendo. A gente consegue identificar quando alguém, de fato, tá fazendo por oportunismo e tá fazendo porque quer desabafar. A gente consegue identificar, mano. Enfim, é isso. Vídeo muito bom, mano. Parabéns, Ulisses Espinho. Parabéns, Ulisses Espinho. Dessa vez nem precisa tirar, mano. Não vou cagar, mano. Você merece, mano. Enfim, brincadeiras à parte. Vídeo bom, mano. Gostei. Bem emocionante. Vamos que vamos. Tamo junto. Satisfação. E é nóis.